pós-graduação em História pela Unirio, orientada pela professora Lúcia Grimberg e bolsista de iniciação científica. O título dessa pesquisa é O Impacto da Ditadura no Congresso Nacional, a trajetória oposicionista de Andrade Lima Filho e Chagas Rodrigues no MDB. O presente trabalho tem como objetivo analisar a repressão política sofrida por parlamentares do movimento democrático brasileiro, a partir da trajetória de Antônio de Andrade Lima Filho, do MDB de Pernambuco, e Francisco das Chagas Caldas Rodrigues, do MDB de Piauí. O objetivo é compreender a formação política profissional de cada parlamentar, estudando sua trajetória, analisando seus posicionamentos e causas defendidas, e entendendo como foi construída a lógica de suspeita prévia a respeito da oposição. Na construção dessa pesquisa, foi feita uma análise da trajetória dos parlamentares do MDB, através da descrição de sua vida pessoal e carreira política. Foi investigado também os processos de cassação montados para cada um dos dois parlamentares. E os diários do Congresso Nacional também foram muito importantes para o conhecimento da rotina parlamentar, além do auxílio de referências na historiografia a respeito do MDB, história política, movimentos sociais e repressão política na ditadura. Essa pesquisa se trata do estudo da atividade político-parlamentar da oposição existente durante a ditadura militar, mais especificamente a respeito da trajetória dos dois parlamentares. A atividade política durante a ditadura funcionou em um contexto muito específico. Isso porque muitos setores e figuras públicas sofreram imediata repressão dada a ocorrência do golpe. Mas o Congresso Nacional foi uma das instituições que se manteve funcionando. É importante ressaltar que a conservação do Congresso significou essencialmente que ele foi usado pelo regime como mecanismo de legitimação, já que apresentava o respaldo necessário para que o governo, embora inegavelmente autoritário, se mantesse apresentando como legal. Chagas Rodrigues, antes do ingresso no MDB, já tinha sido eleito deputado federal pelo DN em 51, reelegendo-se no pleito seguinte pelo PTB em 58, eleito governador do Piauí em uma coligação do PTB com o DN em 58 a 62, e em 1962 abriu mão do cargo para concorrer e ser eleito novamente deputado federal pelo PTB. Andrade Lima Filho também já havia sido eleito deputado estadual pelo PSD em 51, suplente na Assembleia Legislativa de Pernambuco pelo PSD em 54, deputado federal na legenda da Frente Democrática Pernambucana em 58 e, novamente, em 62, tornou-se deputado federal pelo PTB. Ao ingressar no MDB, os parlamentares seguiram exercendo o mandato, agora em busca da construção de uma política opositora ao regime militar, de questionamento às arbitrariedades de busca pelo retorno da democracia. Integrar a análise da trajetória dos dois parlamentares no estudo da oposição institucional é procurar compreender também como a oposição se construiu em uma região tradicionalmente conservadora, juntamente com a compreensão das dificuldades do estabelecimento do MDB enquanto organização partidária. É importante notar que o MDB teve muita influência de ideias reformistas, e isso se vê presente no discurso de ambos os parlamentares. As organizações partidárias criadas a partir da reformulação do sistema político não podem ser pensadas como um espaço artificial, cujo propósito consistiria apenas em transmitir para a população um arcabouço legal para que o regime ainda fosse considerado democrático. Sem dúvidas, o Congresso foi um local de construção efetiva de posicionamentos de resistência e combate, além do fato de que as ideologias políticas dos parlamentares não desapareceram juntamente com as antigas agremiações. Nesse sentido, a escolha entre o MDB, oposição e a Arena, partido aliado ao governo, refletia tanto a postura anterior à ditadura quanto seu posicionamento frente ao regime estabelecido. Não foi uma escolha aleatória, muito pelo contrário, consciente dos riscos que oferecia. Desse modo, notamos então a oposição do MDB a observar a trajetória dos parlamentares Andrade Lima e Chagas Rodrigues. É possível notar que em seus posicionamentos ambos possuem um discurso de enfrentamento direto ao governo. Em um discurso de Andrade Lima, em 1º de outubro de 1966, ele faz uma série de denúncias a respeito de como o governo lidava com a classe estudantil, a classe trabalhadora e também os trabalhadores do campo, e que isso não configurava uma política de bem-estar social como os parlamentares da Arena faziam parecer, e que o povo estava passando por muitas dificuldades das quais sequer, muitas vezes, tinham conhecimento, o restante da população, a respeito das dificuldades que muitos grupos, principalmente no Nordeste e no campo, estavam passando. O deputado Chagas Rodrigues também, em março de 67, questiona o governo a respeito de ataques feitos por ele à oposição, a qual se referia à oposição como sendo uma oposição fraca, mas o parlamentar questiona as inúmeras cassações e retiradas de direitos feitas
pelo governo aos políticos da oposição. Aí ele diz: o senhor presidente da República acusa a oposição de fato de patriotismo, depois de ter feito o que entendeu a oposição: caçar mandatos, suspender direitos políticos, alterar a legislação eleitoral e realizar eleições enquanto se pesava sobre todos o medo das cassações. Dispensamos as lições de Sua Excelência, porque achamos que Sua Excelência não sabe governar, e quem não sabe governar não está em condições de falar da oposição. Denuncia, assim, ataques gerais à oposição e como também a cassação de alguns parlamentares para impedir a sua reeleição, como o que ocorreu com o deputado Doutel de Andrade. A atividade política de se opor e questionar aos atos presidenciais faz parte do funcionamento de um regime democrático. Entretanto, no contexto de ditadura, isso muito facilmente desencadeia processos de repressão, que podem ocorrer de diferentes formas. É por isso que, com o tempo, essa tentativa de manter o Congresso com um governo autoritário se torna cada vez mais conflitante. A existência da oposição institucional perdurou por todo o tempo da existência como um grande problema ao governo. Isso porque ela de fato atuava se opondo às ações arbitrárias que iam se intensificando conforme o governo avançava na tentativa de alcançar cada vez mais poder. Como durante a ditadura o governo buscava ao máximo justificar legalmente suas ações, a perseguição contra a oposição demandava a construção de um inimigo. A maior justificativa para a manutenção do governo militar estava em dar continuidade ao processo revolucionário e eliminar a subversão e combater a corrupção. Essa perseguição institucionalizada funcionou de maneira que foram criados e fortalecidos órgãos do governo especializados em investigar e espionar seus opositores. Existia ainda uma lógica de suspeita prévia, onde as pessoas perseguidas já eram consideradas culpadas e só se buscavam ações que confirmavam essa culpa. Chagas Rodrigues é acusado, por exemplo, de fazer pregação comunista pela rádio e pela imprensa, de manter ligações com elementos comunistas caçados, contribuir financeiramente para o PCB, de atuar como agente de influência comunista, antirrevolucionário e subversivo, que aproveita-se de suas imunidades parlamentares para atuar contra o regime. Assim como Andrade Lima, também é acusado de ser um comunista perigoso sem escrúpulos, que concita estudantes, o pessoal da zona rural e a igreja para a luta contra os poderes instituídos. A construção do discurso do governo tentava todo o tempo retirar de si a responsabilidade pela repressão. Transmitiram a ideia de apenas se defenderem, e isso foi essencial para a construção do inimigo a ser combatido. Ainda havia a questão de que o mínimo de contato dos deputados com outros indivíduos considerados comunistas e subversivos incorporava na perseguição destinada aos deputados. Outra coisa importante de se pensar é que, em relação à construção do endurecimento da ditadura militar, lembrar que a oposição nunca foi uma causa para que isso acontecesse, ela foi muito mais uma justificativa, já que os setores dispostos a implementar um governo repressivo existiram desde o início da ditadura. O ponto é que, embora a ditadura tenha optado por conservar algumas instituições democráticas, inevitavelmente isso entraria em contradição com a arbitrariedade do governo autoritário. Logo, durante todo o período de permanência militar no comando do Estado, foram sendo criadas cada vez mais falsas justificativas para tentar amparar na lei as ações arbitrárias. Neste sentido, é fundamental compreender o endurecimento do sistema como um processo que sempre esteve presente nas intenções de quem detinha o poder. A política brasileira durante a ditadura foi ambígua. Não foi um processo de zero participação, mas foi uma participação constantemente violentada. Entender isso é compreender que existia de fato uma oposição no Congresso. Um argumento para isso é que os atos arbitrários não seriam tomados se a ditadura não tivesse garantido o uso da força para a tomada de suas decisões. Nesse sentido, o ano de 68 acaba se tornando um dos principais momentos onde isso se torna cada vez mais claro, uma vez que diversas crises desencadeiam tanto em um Estado em crise nas ruas e também dentro do Congresso Nacional. Diferentes setores da sociedade, naquele ano, ocuparam rua ao redor de todos os estados, insatisfeitos com os caminhos que a ditadura tomava. Esses conflitos chegaram ao Congresso Nacional, onde o regime também encontrava resistência e forte oposição. Buscando mais uma vez ampliar sua legislação arbitrária, em dezembro de 1968, houve a edição do AI-5, que, entre suas principais determinações, acabava com a imunidade parlamentar e a suspensão de garantias de habeas corpus. A partir disso, inúmeras cassações ocorreram aos opositores do regime, e os deputados Andrade Lima Filho e Chagas Rodrigues foram cassados em abril de 69, perdendo seus direitos políticos por mais de 10 anos.